Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu me chamo professor Marcos, vamos agora ministrar uma aula de História para o 9º ano, aula de revisão sobre a República da Espada e a República do Café com Leite. A República da Espada foi o resultado da proclamação da República, que aconteceu 15 de novembro de 1889. Esse evento, entendido pelos historiadores como um golpe, levou ao fim da monarquia no Brasil e deu início à experiência republicana. Foi resultado da crescente insatisfação de diferentes atores políticos do Brasil com a forma de governo monárquico, ou seja, a insatisfação com o governo monárquico, por vários setores, tanto político, social e econômico, vai culminar com a proclamação da República, que já tinha acontecido em vários outros países, As diversas monarquias europeias já tinham sido abolidas, e diversos países, outros, já eram republicanos e restava apenas o Brasil e mais alguns outros a aderir a esse movimento, essa forma de governo. Temos aqui na imagem a figura de Teodoro da Fonseca, uma caricatura dele, comemorando a proclamação. A insatisfação política com o governo monárquico pode ser resumida em 3 grandes eixos, que são as questões religiosas, a questão militar e a questão escravocrata. Na questão religiosa, marcou o afastamento da Igreja e o Estado depois que 2 clérigos foram presos por desobediência civil. Então, esses membros da Igreja foram presos por desobediência civil. Isso gerou um desconforto, gerou um pequeno desconforto entre a monarquia e os religiosos. E com isso a sociedade, a par dessa situação, também não gostou de ver o membro religioso sendo detido, sendo preso. Na questão militar, marcou o afastamento do Exército e o Estado em virtude das insatisfações do Exército e suas solicitações não atendidas, de melhoria salarial e melhoria no sistema de promoção. Então, os soldados ganhavam muito pouco, o soldo eram muito pouco, assim, um salário muito baixo, insignificante, tanto era que não se tinha uma adesão muito grande. As pessoas na época não queriam passar ao convívio militar, ser um soldado, porque se ganhava muito pouco e eles buscavam melhoria, tinha que buscar essa melhoria mesmo, mas simplesmente a monarquia não atendia a esses questionamentos. E também no sistema de trabalho, a forma de trabalho. A questão escravocrata marcou o afastamento dos escravocratas do Vale do Paraíba e do Estado. E isso aconteceu depois que a Lei Áurea foi aprovada dia 13 de maio. Então, uma das consequências principais que culminou na implantação da República foi justamente a Lei Áurea, foi o final da escravidão. Com o final da escravidão, pronto, os senhores de engenho, os grandes proprietários, eles não aceitaram essa situação de perder sua mão de obra barata, ou melhor, escrava. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista,
ora seria mineiro, né? A lembrar da nossa aula, né, que nós estamos revisando hoje, eu creio que ficou bem claro para vocês essa questão de ora governo paulista, ora governo mineiro. Ou seja, ora produtores de café paulistas e ora produtores de leite e também de café mineiro. Mas aí é uma questão mais estadual, né? Como a gente pode ver aqui na gangorra, né, um representante de São Paulo, outro representante de Minas Gerais, e com eles eram revezados o poder na época, né, do nosso país, um período conhecido como a política do café com leite. Mas as características do café com leite. Entre as características, temos essas que eu considero as principais. O coronelismo, né? O poder dos coronéis. Os coronéis tinham grande poder em seus currais eleitorais, onde eles determinavam, né, em quem o indivíduo iria votar, né? O voto de cabresto, essa expressão, voto de cabresto, é bem importante lembrar, né? Imagina só, o voto era aberto e, portanto, bem fácil de ser manipulado. Então, as sarjas embaixo deixa bem claro isso, né? A primeira, em preto e branco, mostra um coronel trazendo, né? Trazendo amarrado como se fosse um animal o indivíduo para votar naquele político que ele determinava. Ao lado tem uma outra imagem, caricatura, de um homem com um rifle na mão e uma mulher votando, ou seja, caso aquela mulher não votasse no candidato daquele homem, daquele coronel, ele provavelmente iria cometer algum ato de violência contra aquela mulher. E a outra sarja, em verde e branco, vocês podem ver um coronel apontando o político que eles querem que vote, na verdade é ele mesmo, né? E atrás um dos seus capangas, na época conhecido, né, como tal. O desafio dessa semana, o desafio dessa aula é o seguinte: observe a imagem, né? Vocês estão vendo um representante de Minas, um representante de São Paulo, né, montado em animais. Esses animais estão amarrados, né, com sua cauda entre eles, e que significa a opinião pública, né? E o desafio é construir uma frase que defina a imagem acima, que defina essa imagem. Observe com bastante cautela o que essa imagem representa, né? Então, obrigado. Executem o desafio, assistam às aulas, Deus esteja com vocês e obrigado.